Todos bem-vindos ao Telinha Podcast. Hoje vamos entrar num tema muito sensível e para mim é um dos temas mais comentados entre os jovens por aí fora. Ou seja, qual é o tema? O tema é imigração em massa ou fuga em massa do país. Sim, é isso mesmo. A imigração em massa por parte dos jovens versus fuga em massa do país. O que está realmente a acontecer? Falta de oportunidade aqui, desespero, capricho ou busca de novas possibilidades. E para nos elucidar e compreender tal fenômeno nunca antes visto em Angola, temos aqui conosco o senhor Lindo Mangango, que eu passo a cumprimentar agora. Boa tarde, senhor Lindo. Muito boa tarde, Ok, muito bem. Sim, o senhor que é político da UNITAS agora, é secretário nacional para a agitação política e propaganda da Jura, que eu vou pedir que se apresente para a nossa audiência ali, o Entre Linhas Podcast. Novamente, muito boa tarde, Nequinho. Boa tarde, Lindo Mangango, o meu nome. Ok, muito bem. Formado em engenharia informática, Ok, político e pai de família. muito bem. Queremos aproveitar esse microfone para Sim. desejar força Ok. e os nossos extensivos agradecimentos pelo convite. O Inteligência que agradece já agora pelo tempo dispensado para nós. Né? Antes de entrar no nosso tema de hoje, que é imigração em massa ou seja, imigração versus fuga em massa do país, quero aqui fazer já agora um exercício de honestidade intelectual. Portanto, fica aqui patente que o tema nasce em função de um vídeo que eu vi de um jovem angolano, ele que chama-se Francisco Teixeira, presidente do movimento de estudantes angolano. Eu estive a ver um vídeo desse senhor na internet, onde o senhor dizia que em Angola não está a haver imigração. O que está acontecendo, na verdade, é fuga em massa do país. Então, o tema suscitou-me alguma certa curiosidade. Achei super interessante essa linha de pensamento desse senhor. Que, em função aos últimos anos em Angola, temos visto milhares de jovens deixarem o país, uns em busca de estudo, outros simplesmente porque perderam a esperança de cá estar, mas o que realmente está por detrás desta corrida à Europa. É isso que nós vamos querer saber aqui do nosso convidado. Se estamos perante um sonho legítimo ou uma ruptura silenciosa. Já agora, senhor Lindo Mangango, o que se lhe oferece dizer, que comentário a princípio em função a este tema? É interessante? É normal? O que lhe vem à alma quando ouve esta iniciativa dos jovens quererem partir daqui? Nequinho, eu acho que para dar resposta à questão que me coloca, Sim. primeiro temos que partir para aquilo que é a definição do que é uma imigração. Ok, muito bem. Do ponto de vista científico, Sim. imigração é a deslocação de uma pessoa ou de um grupo de pessoas Sim. de um território para o outro. À procura de melhores condições de vida, certo? Não necessariamente? Não necessariamente procura de melhores condições de vida, mas para fixar residência. Ok. Ou seja, o conceito de imigração é o deslocamento de uma pessoa, de um grupo de pessoas, de um local para outro, para fixar residência. Ok. Agora, indo para a questão que coloca concretamente, que é o vídeo que assisti, Sim. do Teixeira. Sim. Teixeira dizia neste vídeo que o que acontece em Angola não é imigração. O que acontece em Angola é a fuga em massa de quadros. Ok. E quero lhe confessar que concordo com o que Teixeira dizia, porque a imigração visa o deslocamento de um determinado grupo de pessoas ou de uma pessoa para fixar residência, do ponto de vista científico. Já que estamos a ver em Angola, por causa da agravante da condição de vida do cidadão angolano, o jovem angolano principalmente vê-se forçado a abandonar a sua pátria e procurar oportunidades em outras pátrias. É por isso que dou razão ao que o Teixeira dizia, que em Angola não se vê a imigração da juventude, o que se vê é a fuga em massa dos quadros que poderiam servir melhor o nosso país.
Ok, ok. Já agora, senhor Arlindo, estudos e levantamentos recentes mostram que uma maioria de angolanos já pensou em migrar. O Afrobarômetro de 2025 aponta que 57% dos angolanos pensaram em deixar o país em diferentes graus. Os números mostram que o quadro preocupante da juventude sem trabalho, mais de metade dos jovens está desempregada. Já agora, vou começar por fazer uma pergunta ao Sr. Mangango. Sr. Mangango, festejou os 50 anos de independência? Eu, como cidadão, festejei os 50 anos da independência, porque apesar dos moldes como foi proclamado a nossa independência, devo dizer que é um ganho que foi adquirido há 50 anos, dos quais todos os políticos, todas as organizações políticas que naquele tempo existiam, deram o seu contributo de forma direta. E como cidadão não temos como dizer que não festejamos o cinquentenário. Festejamos, mas com um posicionamento diferente daquilo que foi a festa que os outros fizeram. Quando se refere aos outros, está a se referir exatamente o partido governante, a sociedade civil, exatamente o que é que se Eu refere? falo do partido governante por causa das maneiras como, primeiro, foram atribuídas as medalhas da condecoração, segundo, pelo caráter de exclusão. Exclusão. Nós entendemos que o cinquentenário da independência devia colocar os assinantes dos acordos de Alvor em igualdade. Sim. Ou seja, o que vimos não foi isso. O que vimos foi quem detém poder político arrogar-se de ter conquistado a independência sozinho, de colocar o seu único herói num patamar diferente dos outros heróis que os acordos de Alvor, quando a proclamação da independência, colocou-lhes no mesmo nível naquele tempo. Os acordos de Alvor, é bom que se lembre, foram os acordos celebrados em 1975 com o governo português e que esses acordos previam como representantes legítimos do povo angolano o MPLA, a FNLA e a UNITA. Sim, já agora, na verdade, não se tem maneira. Eu só queria simplesmente atrelar essa pergunta em função, acho que não é possível desconectarmos esta pergunta dos 50 anos de independência que a gente tem, supostamente, com esse nosso tema, né? Eu acho que está mais ou menos atrelados. Sim, mas por que festejou? Acha que faz algum sentido? Porque se eu estivesse na condição de estar ali sentado onde o senhor Arlindo está e me perguntasse a pergunta, eu haveria de dizer que não festejei. E como não festejei mesmo, porque para mim é desconexo, não faz algum sentido eu festejar. Mas o assunto não é isso. Que políticas concretas e imediatas o Estado pode implementar para reduzir o apelo à saída, na visão do senhor Arlindo? Sim, que políticas concretas e imediatas o Estado deveria ou era suposto implementar para reduzir o apelo à fuga em massa dessa força motriz que estaria aqui eventualmente a prestar aquilo que é o seu conhecimento, aquilo que é o seu saber? Primeiro, antes de responder à sua questão, temos que fazer um resumo histórico. Sim. Do ponto de vista científico e prático para a nossa nação, a fuga em massa dos cidadãos angolanos para outras pátrias não é nova. Primeiro aconteceu em 1900, mas nunca houve uma proporção que está a saber agora. Entre 10 jovens, na minha visão, entre 10 jovens que nós encontramos, 7 querem fugir, ou 6 querem fugir. A primeira fuga em massa aconteceu nos anos 76, após o reinício da Guerra Civil. A segunda grande fuga em massa, segundo o Afrobarômetro, aconteceu em 1992, depois do extinguir da guerra. E a terceira é essa que teve o seu início em 2018, com o agravar da situação econômica do país. Ou seja, o fenômeno que estamos a viver, diferente dos outros dois, este acontece por causa da situação econômica precária da nossa sociedade. Indo concretamente na resposta da questão que colocam, eu acredito que o governo angolano tem de começar a deixar
de pensar no imaginário e ir para a resolução dos problemas de forma prática. O que é isso, pensar no imaginário, Sr. Nós temos um governo que vai criando políticas de cativar o cidadão no seu território, que, a meu entender, são políticas paliativas, como a subida da emissão do passaporte. O governo entendeu que depois da inflação econômica ter ido ao boom a partir de 2018 para cá, e esse fluxo de fuga em massa dos quadros, entendeu que a partir de 2019 tinha que subir o preço da emissão de passaporte, tirando do valor anterior para o valor de 34, 35 mil pontos. Outra questão paliativa tem que ver com a limitação dos vistos, a entrega dos vistos, ou seja, depois do governo fracassar nesta iniciativa de inflacionar o custo da emissão do passaporte, o governo entendeu que tinha que limitar ou restringir a entrega dos vistos, mas mesmo com essas limitações nós começamos a ver um enchente na solicitação de vistos e que nem com isso o governo conseguiu conter isto. Essas são as políticas paliativas que temos estado a ver. Agora, indo para a resolução concreta deste problema, nós acreditamos que, enquanto cidadãos, é preciso responder o clamor da juventude, principalmente. Sim, o que é isso, responder o clamor? A juventude hoje sente a ausência de emprego na nossa pátria. A empregabilidade não existe. E se existe a empregabilidade, é a conta-gotas. E o pouco que aparece é direcionado para um pequeno núcleo e não chega para abranger a todos. O governo tem que começar a pensar seriamente na resolução dos problemas de saúde que o país vive. Hoje em dia temos um governo que arroga-se de estar a construir vários hospitais, mas que nós vamos para esses hospitais para ter acesso a uma seringa, nós temos que comprar. Hoje em dia temos um governo que arroga-se de que são os detentores, ou seja, estão a presidir a União Africana, mas que temos problema de presos políticos na nossa pátria. Então são essas questões que, enquanto o governo não olhar com o olho de ver, enquanto o governo não pensar na resolução desses problemas, não estaremos a pensar em sermos grandes, mas que estaremos a construir aquilo que Nabucodonosor fez na Babilônia, quando sonhou com uma estátua grande, uma estátua de ouro, mas que tinha os pés de barro. Ou seja, enquanto o governo não resolver esses problemas que afligem de facto de forma direta o cidadão, na resolução dos nossos problemas, não estaríamos a nos erguer como uma pátria grande, mas com pés de barro. E na visão, sim, vai demorando. Sim, na visão, quais medidas custam pouco? Quais medidas, na visão do Sr. Arlindo, custam pouco e têm alto impacto? Alto impacto. Que medidas assim, muito para aqui, muito para agora, muito rápida e com alto impacto para mitigar essa fuga? Maior parte dos cidadãos que emigram para fora do país, a reclamação centra-se simplesmente na busca de melhores oportunidades de vida. Se busca de melhores oportunidades de vida, enquanto cidadãos angolanos temos que pensar, primeiro, o que está concretamente a falta? É a falta de oportunidades. E indo concretamente na questão que me coloca, na resposta, é preciso que o governo crie políticas de empregabilidade da juventude. Nós estamos numa nação em que mais de 70% da juventude é desempregada. Se estamos a falar de emprego do ponto de vista prático, estamos a falar de empregabilidade, não de trabalho. Porque trabalho, todos nós trabalhamos. Sim. Mas emprego que garanta a segurança ao cidadão, isso a juventude não tem. E quando as pessoas saem da sua pátria para ir preferir fazer um serviço de táxi fora, preferem dormir embaixo da ponte em Portugal, numa nação como Portugal. Tem relatos de funcionários da EBT, sim, dos bancos comerciais angolanos, sim, também optam por tal prática. Hoje em dia, até aquelas pessoas que têm emprego na nossa pátria, a empregabilidade é com base em um foco, acumular receitas para emigrar. Eles não entram para a empregabilidade para conceber família. Mas por causa de que este fenômeno acontece? Mais do que esses problemas sociais,
também tem que ver com a instabilidade política. Instabilidade política, nós vimos, se for a perguntar do ponto de vista prático, instabilidade política, estamos a dizer o que é? Estamos a dizer quando não se cumpre aquilo que é a voz do cidadão. Nós vimos as últimas eleições de 2022, em que o partido em que eu milito ganhou as eleições, todo cidadão viu, mas que 24 horas depois vimos tanques de guerra perfilar nas vias de Luanda. Então qualquer cidadão que tenha um bocadinho de estabilidade na sua pátria, quando sente que quando vamos a pleitos eleitorais, concretamente todos os anos em que há eleições, o seu desejo de ver a alternância política pacífica vai sendo frustrado, ele perde a esperança nessa pátria. Sim. Ou seja, um dos critérios para também podermos sanar isso é ouvir o que o cidadão fala. E ouvir o que o cidadão fala não se trata só de ouvi-lo na perspectiva de ter que ouvir em satisfazê-lo daquilo que é o seu anseio. É também satisfazer o anseio do cidadão, que é na colocação prática da alternância política pacífica. Sim, acho que nesse caso, indiretamente está a dizer que o político devia ter empatia, colocar-se no lugar do governado. Sim, falou também das empresas ou do emprego, né? Sim, a minha pergunta é: que papel tem o setor privado em criar oportunidade que vai diminuir, se calhar, esse alto número de jovens na fila expectante em ir para Portugal, França e outros países? Olha, na sociedade angolana, setor privado. Na sociedade angolana, será que seria diminuir ou eventualmente os impostos daquele senhor que venha para cá, para Angola, para investir, por exemplo, num determinado setor, um empresário, me refiro do empresário? Será que seria isso uma das táticas para que eu que pretendo ir, entre numa empresa e não saio mais? Será que seria isso? Eu tenho dificuldades de falar sobre o empresariado em Angola, porque quem é o empresário afinal em Angola? O empresário em Angola é militante, em maior parte, de um partido que governa. Fora deste empresariado político-partidário, o que temos são pessoas que vão lutando, empreendendo a sua própria custa. E quem vai empreendendo a sua própria custa não tem capacidade financeira de responder àquilo que é o anseio que o cidadão procura. Ou seja, do ponto de vista de macroempresa, eu tenho dificuldade em dizer se Angola existe. Os que existem, com o combate seletivo à corrupção que vimos e comprovamos enquanto cidadãos que foi um fiasco, acabamos percebendo que não eram microempresas, eram empresas controladas por um determinado partido ou empresas de militantes de um determinado partido, que depois de averiguada uma ou outra questão, nós entendemos que essas empresas foram criadas com o nosso próprio dinheiro. E essas empresas, a maior parte delas foram confiscadas para o Estado. Ou seja, do ponto de vista prático, não temos grandes empresários para responder à demanda disso. Agora, nós que vamos empreendendo, nós temos um teto. Tu não podes, enquanto empreendedor, começar logo que começas a dar garantias de salários astronômicos para o cidadão. E se nós, como empreendedores, não temos essa capacidade de responder àquilo que é o anseio financeiro do cidadão, porque não temos acesso à banca, não temos acesso a políticas econômicas, porque para você ter acesso a políticas econômicas do governo, tu tens de estar filiado automaticamente ao partido que governa. Tu não estarás em condições de responder ao anseio daquele jovem que procura por melhores condições de vida. Ele vai procurando um trabalho, não falo de emprego, falo de trabalho, e que esse trabalho vai lhe pagar na ordem de 80 a 100 mil kwanzas, e ele entende que, tendo em conta a sua formação, é melhor emigrar para fora do país, porque lá prefere dormir embaixo de uma ponte e ganhar 900, 1.200 euros. Ou será que os jovens têm qualificações desalinhadas às vagas disponíveis? Olha, eu não acredito muito nisto, porque quem tem capacidades de emigrar para outra nação, sim, não é um jovem como nós. Como nós também. Não, quem tem capacidade de emigrar, sim, para Portugal, para Brasil, sim, porque
é preciso que se diga a verdade. Tu não vais para Portugal como se estivesse a ir aqui para Viana, para Cacoaco, com 300 kwanzas, 600 kwanzas, você chega em Viana, 1000 kwanzas. Ok. Quem vai para Portugal para emigrar tem que ter uma capacidade financeira de no mínimo 2 milhões de kwanzas, a priori, o mínimo. E na nossa realidade, Sim. quem tem 2 milhões de kwanzas, quem consegue guardar 2 milhões de kwanzas para emigrar, não é um cidadão qualquer. Logo, estamos a dizer que quem emigra não é uma pessoa qualquer. E os relatos que temos da fuga em massa de jovens de Angola são médicos, são professores, alguns com números de agente, acumulam receitas, vão para fora do país, assinam convênios aqui com os ministérios sob a capa de que lá estão a se formar, não cortam-lhe os salários, eles vão para lá, continuam a receber o salário aqui, mas com a visão que se tem de que o jovem que emigra é um jovem que não tem capacidades aqui em Angola, não é uma visão correta, é uma visão errônea, porque nós estamos a ver médicos a emigrarem, professores a emigrarem, arquitetos a emigrarem, e com esta fuga em massa desses quadros, é o país que perde. Mas, tipo, não será, ou seja, nesse caso, quem está a falhar, o Estado, a economia, ou a juventude que está com aquele imediatismo de querer alcançar o já e agora, não querer esperar um pouco mais? É assim, do ponto de vista quem está a falhar, o Estado, do ponto de vista político, quando existe fuga em massa de quadros para outras nações, a princípio é que quem falha é quem governa. O Estado somos todos nós, mas quem governa é um grupo de pessoas eleitos por nós. Exatamente. É bom fazer essa diferenciação. Exatamente. Quem falha é quem governa, primeiro. Segundo... Então a pergunta não seria o Estado, é o governo. O governo, sim. Okay, tá. Segundo, é bom que se diga que quando estamos diante de fenômenos de género, percebamos aquilo que eu acabei de dizer. Não são pessoas qualquer que vão para outra parte. Terceiro, nós temos que ter capacidade de analisar os fenômenos de forma geral. Porque se formos analisar os fenômenos de forma, isso é uma coisa que está a acontecer, é normal. Ou será que o governo tem mesmo consciência da dimensão real do êxodo juvenil? Ou ainda subestima o problema? Acha que são meros casinhos? Tu quando vês uma ministra vir a público a dizer que quem emigra não faz falta, não tem noção. Não tem noção do quanto isso é perigoso. Não, se calhar nós aqui estamos a ver que são muita gente, mas se calhar eles têm uma... Nós dizíamos... O CIFO tem a missão de investigar coisas do gênero. Se calhar investigou e viu que são pequenos casos isolados, não será isso? Nós dizíamos que o país é que perde. Um médico a emigrar para outra pátria tem noção quanto o Estado angolano gasta para a formação de um médico para depois dele terminar o seu curso ir para uma formação em Portugal e não regressar. Tem noção quanto o Estado fica exposto quando nós vemos jovens a irem participar numa basília da Igreja Católica no Vaticano e depois esses jovens que foram participar não regressam para a nossa pátria? Tem noção de quantos jovens nós vamos ver jovens a irem jogar a bola fora do país, pela seleção angolana, e depois esses jovens fogem, vão ficar embaixo da ponte, botam os passaportes e não regressam para a nossa pátria? E nós vemos ministros, que são pessoas que deviam chamar a razão a toda a sociedade, a virem a público dizer que não. O país é que perde para nós. Mas nesse caso se a juventude está a sair, a culpa nesse caso é de quem? Má governação, falta de oportunidade, A culpa, desmotivação juvenil? a culpa é de facto de quem governa. Quem governa? Quem governa não tem noção daquilo que são as responsabilidades governativas para ela. Ou seja, tu quando tens um partido político que está há 50 anos a governar uma pátria, até os que pertencem a esse partido que nasceram em 1995, eles nascem com um sentimento de pertença. Ou seja, em Angola temos um partido-Estado que está a governar há 50 anos e que acham que tudo que se conseguiu na nossa pátria é fruto do sacrifício que só eles é que conceberam, é fruto daquilo que é a pátria que eles acham que é uma pátria deles. E quando os partidos políticos começam a perceber de que podem fazer e desfazer numa determinada pátria e não há voz crítica, se há voz crítica, a voz crítica pode ser silenciada, ali a nação está prestes
está prestes a ir ao calabouço, conforme dizia um grande sábio da nossa praça. É muito triste quando fenômenos de gêneros acontecem. Para nós, o país é quem perde quando vemos fuga em massa de quadros, mas também nós vemos o Presidente da República a fazer diplomacia pelo mundo. O Presidente da República está sempre a viajar, ainda recentemente esteve agora a assinar ou a participar dos acordos de paz da República Democrática do Congo e do Ruanda nos Estados Unidos. Mas nós esquecemos que você pode fazer o barulho lá fora, mas quando a sua pátria, de facto, existe fuga em massa porque nos hospitais não há medicamentos, quando na sua pátria existe fuga em massa porque não há acesso ao primeiro emprego, quando na sua pátria existe fuga em massa porque você não consegue dar o básico, que é a água para todo cidadão, a habitação para todo cidadão, nós estaremos a dizer que todo o trabalho que você está fazendo nesta diplomacia será um trabalho no vazio. Eu fui dos quadros que, na altura, quando o antigo presidente americano Joe Biden veio para Angola, eu dizia que estamos a festejar agora porque o Biden veio para Angola, mas o Biden vai regressar para a sua pátria e nós vamos estar aqui para testemunhar que 5, 10, 20 anos depois, os mesmos buracos que tapamos e o Joe Biden deixou aqui, vamos ver daqui a 20, 15, 10, 5 anos. Isto está acontecendo. O Joe Biden foi há quase 2 anos, regressou para os Estados Unidos. Qual é a melhoria de vida que nós, como cidadãos, tivemos na vinda do presidente norte-americano? Nenhuma. Ok, mas nesse caso, qual é a política mais urgente? Emprego, educação, crédito, habitação, segurança? Qual seria a política mais imediata? Que é para tentar acautelar ou, quiçá, diminuir esse alto número? Eu não acredito que exista na fila Eu não acredito que exista uma única política imediata. Eu acredito que existem políticas imediatas, como é o caso de melhorar o sistema de ensino em Angola, melhorar o sistema de saúde e criar maneiras de empregabilidade em massa da juventude. Entendo que essas 3 políticas, sendo prioridades para quem governa, nós estaremos em condições de, nos próximos anos, dizer que Angola atingiu a estabilidade necessária e, com isso, havermos a fuga em massa de quadros reduzidas. Enquanto não se houver visão para que esses setores possam funcionar de forma aberta para todos os cidadãos, toda outra política que vier a surgir será uma política paliativa, mas que não terá como centro a resolução desse problema. Está a dizer que o governo perdeu o controle ou perdeu a capacidade de inspirar jovens e deste modo retê-los aqui ou aliciar de maneira que não saiam? Nós temos que entender que sim. Este governo é um governo imposto para o cidadão angolano. O que é isso, um governo imposto? O governo imposto porque a verdade nas urnas em 2022 ditaram uma coisa. Sim. E os resultados do ponto de vista prático, quem está a governar foi aquém daquilo que é o anseio expresso pelo cidadão nas urnas. Sim. E a partir do momento em que o cidadão não vê o resultado das urnas a ser proclamado do ponto de vista prático, o cidadão perde a esperança na sua pátria. Então, a maior parte dos cidadãos estão numa fase em que perderam a esperança na alternância política pacífica, perderam a esperança nesse regime que vive desgovernando a nossa pátria há 50 anos e com a instabilidade que está a se ver por África e na nossa pátria, eles entendem que a melhor maneira, se calhar, de salvaguardar os seus interesses é ir para fora do país. Então, como políticos, o que temos que dizer é unimos-nos, temos que unir forças para que juntos operemos a alternância política pacífica que acreditamos que o país viverá em 2027. Sim, mas acha que o governo está realmente preocupado em manter o jovem aqui ou simplesmente preocupado em controlar narrativas? Vem um ministro ou não sei que lá do governo e faz um discurso como aquele que acabou de dizer, que alguém disse quem vai não faz falta. Está realmente preocupado em manter o jovem aqui ou está pouco se lixando com aqueles que vão, que se dane?
esse governo só pensa nele. Esse governo só pensa nele. Pensa nele, Quando dizemos que o governo, ou quem governa, só está a pensar nele, estamos a dizer, do ponto de vista prático, que o governo está nem ali pelo que acontece com a juventude, está nem ali pelo que acontece com o cidadão, porque se estivéssemos diante de um governo que preocupa-se de facto com aquilo que é este fenômeno de fuga em massa de quadros, nós teríamos um governo preocupado na resolução dos problemas desses mesmos jovens. Se calhar também a juventude não está a fugir, está apenas a procurar aquilo que eventualmente o governo prometeu e não cumpriu, não será? Não, mas não se procura isso fora da sua pátria. Isso é que nós precisamos entender como jovens. Há tempos também estive a ouvir o comentário de um político do MPLA, na verdade. Ele disse que isso, nós estamos perante ao... Não me lembro taxativamente o que ele disse, né? Ele disse que estamos, é o direito de ir e vir. Não será também isso? O direito de ir e vir? Infelizmente os nossos colegas do partido governante vão criando narrativas para justificar aquilo que tem sido um verdadeiro fiasco do ponto de vista governativo vindo deles. Mas se recuarmos um bocadinho o nosso debate, tu vais perceber que a fuga em massa surge por dois grandes fatores. O primeiro fator é a péssima condição de vida e o segundo fator é a segurança que advém da instabilidade. Ou seja, tu, quando tens uma economia precária conforme a nossa economia, tu estás propenso a assistir à fuga de massa de quadros. Tu, quando tens uma sociedade instável, com muita instabilidade, insegura, conforme está a nossa sociedade por causa da inflação econômica, tu também estás propenso a assistir à fuga em massa de quadros. Em vez dos nossos colegas do partido oposto, do MPLA, estarem a olhar do ponto de vista pejorativo, é normal as irem e virem, é bom que olhassem tendo em conta as causas reais. Nós temos uma sociedade onde a sua economia está profundamente afetada. 100 dólares há 10 anos atrás tinha um valor de 14 a 10 mil kwanzas, hoje 100 dólares está 90 a 100 e pouco mil kwanzas. Mas acredita que o senhor Arlindo Mangango acredita que Angola ainda pode ser o país onde os jovens querem ficar? Acredita que ainda é possível fazer esse país, daquele país que os jovens angolanos ainda querem ficar? Sim. Quando é que estaríamos a ver isso? Se é que ainda é possível? Sim. Quando a vontade dos angolanos expressa nas urnas for respeitada. Ok. Porque eu sou das pessoas que acreditam que 50 anos depois o MPLA já deu tudo e não pode dar mais nada. Ok, mas eventualmente já havia aí juventude, tem aí esqueci o nome, o novo corte da Assembleia Nacional, aquele jovem, Adão de Almeida, né? Eventualmente seja a nova, que vai mudar uma roupagem, vai trazer um novo ar, naquilo que eventualmente pode mudar o rótulo daquilo que nós temos sempre lá, que é fiasco, né? Se eventualmente seja ele, a mudar esse paradigma. Em 2017, nas eleições, e ali vamos fugir um bocadinho do tema, em 2017, nas eleições que elegeram o presidente Lourenço ao cadeirão da República, nos atos de mobilização, na altura eu estava a residir na província do Huambo, vi cidadãos a dizerem que não, como o presidente é novo, vamos só dar mais uma oportunidade, se calhar vai mudar. E vimos que depois do presidente Lourenço pegar o casaco de presidente da República, a realidade foi de mal a pior. Ou seja, foi de mal a pior, porque com José Eduardo dos Santos tínhamos uma pátria e com João Lourenço vimos uma pátria completamente pior do que aquela pátria. Sim, os números são claros. Os números são claros. Se calhar tem também melhoria da parte de João Lourenço. Quais são as melhorias? Não, eu preciso perguntar para o senhor, eventualmente uma melhoria, né, de 2017 para aqui. Não vejo nenhuma. Que melhoria para além desta fuga, que todo jovem agora está a juntar? Primeiro, o fenômeno de fuga de quadros, se formos analisar, começou em 2018. Quem era presidente da República em 2018? É o cidadão João Lourenço. João Lourenço. Segundo, se formos analisar do ponto de vista prático, quais são as melhorias?
O que é que estamos a ver que melhorou? Tudo piorou. Sim, se o senhor ali no Mangá tivesse que enviar uma mensagem a este momento, a um jovem que está de mala feita, o que diria para convencer? Não vá, não ficar pela sua pátria. O que é lutar pela pátria? O que é isso, lutar É pela pátria? acreditar que Se o senhor Arlindo acabou de dizer que ele vai depositar eventualmente o voto para o A, mas no resultado o voto vai vir para o B. Então, como é que fica? As eleições ganham-se com a consciência do cidadão moldado. As eleições ganham-se com a instrução do cidadão. Okay. As eleições ganham-se com a entrega total do cidadão. Ou seja, não se pode desistir da pátria porque o seu anseio não foi respeitado pela primeira, segunda, terceira vez. Se fosse isso, os nossos papás que lutaram contra o colono também deviam desistir e não teríamos o 1975. Exatamente. Se fosse isso, aquelas pessoas que lutaram contra o imperialismo russo-cubano deviam desistir e hoje não teríamos o multipartidarismo e a liberdade da imprensa que temos hoje de você, por iniciativa própria, criar o seu podcast. Ou seja, para cada momento na história, o cidadão angolano tem de consentir o sacrifício. Okay. Os nossos papás consentiram um sacrifício que começou pelos nossos avós e bisavós e deram-nos a independência. Os nossos humanos consentiram um sacrifício para hoje estarmos a viver essa liberdade da imprensa que estamos a viver. E é tempo de nós jovens encararmos os desafios do nosso tempo, passarmos pelo sacrifício necessário para que amanhã leguemos uma pátria diferente para os nossos filhos. Então, indo concretamente à resposta da questão que me coloca, eu dizia a este jovem para desarrumar a sua pasta, lutar pela sua pátria aqui. Lutar pela sua pátria aqui. Aqui. Na visão do senhor Arlindo, como é que o partido governante explica que depois de tantos anos o principal anseio do jovem é ir embora? Na visão do senhor Arlindo, o que é que passa na cabeça do presidente João Lourenço, do presidente dos governantes angolanos, uma vez que são 50 anos de independência, mas o sonho do jovem hoje angolano, né, muitos jovens hoje, é juntar um dinheiro, é vender a casa dele aqui, é vender o carro, é vender os bens e... Dizíamos nós que quem emigra não é um cidadão qualquer. Quem emigra vendeu um carro aqui, quem emigra vendeu uma casa. Sim, mas na visão do senhor Arlindo, como é que se explica Mas isso? é difícil eu colocar-me no lugar dos dirigentes do MPLA, porque sabe, eu não faço parte deste partido. Sim, mas aquilo que temos como estado, estudante, como acadêmico, ou como político, como... Aquilo que tenho estado a colher enquanto cidadão, o MPLA 50 anos depois perdeu a vontade de resolver os problemas do próprio cidadão. Ou seja, o MPLA está naquela fase em que pensa que a pátria é delas, tudo que circula em torno da pátria depende do interesse delas e que o que o cidadão faz ou não deixa de fazer, para ele não vai repercutir de forma direta naquilo que é a sua gestão governativa e deixa as pessoas aderir. Na visão do senhor Mangango, o governo reconhece que falhou com a juventude? Não reconhece. Não reconhece? Não reconhece. E veja que tu dizias-me que já estão a preparar uma nata de jovens, e deste um exemplo do atual presidente da Assembleia Nacional. Se não nos unirmos enquanto jovens, nós estaremos a caminhar para uma pátria em que o processo de substituição tácita do Presidente da República é predestinado. E se acompanhou a penúltima entrevista do Presidente da República a um dos órgãos de comunicação social, ele falava de predestinações e que dizia que estaria expectante de que o substituto dele fosse mais jovem. Um sangue jovem. Fosse um sangue jovem. E com o exemplo que você me traz neste debate, com o exemplo que você me traz neste debate, chamamos a atenção sobre o perigo daquela retórica. Mas é responsabilidade de quem lutar por uma pátria diferente. É responsabilidade de quem lutar por um país que, de facto, o anseio do cidadão se faça ouvir. É nossa. É nossa. Os nossos papás, quando lutaram contra o colonialismo, tinham a nossa idade. Os nossos manos, quando lutaram contra o imperialismo russo-cubano, tinham a nossa idade. Hoje nós, é responsabilidade nossa operar a alternância política pacífica. Porque é possível, instruindo o povo, é possível, ficando na nossa pátria, é possível, fazendo entender cada cérebro desta pátria o quanto é importante para que esse anseio se cumpra. E nós estamos expectantes de que o trabalho que temos estado a fazer, efetivaremos isso em 2020.
2027, contando com toda a sociedade civil. Ok. O Sr. Mangango é empreendedor, ou nem por isso é empreendedor, não é? Eu, além de político, sou empreendedor, porque Sim. não tem como sobreviver Sem neste empreender. regime autocrático do Ok, emprego, sem sim. empreender. Conhece um empreendedor, ou será que é o empreendedor que conseguiu constituir um negócio sem ter que passar ou sem ter que enfrentar uma burocracia humilhante para constituir aquele negócio ou aquela empresa? Desde tal documento, constituição daqui. Olha, é por isso que eu, quando falo desta questão de falta de oportunidades, tanto para a empregabilidade como para o empreendedorismo ou criação de micro ou empresas, falo com um certo conhecimento de causa. Ok. Sabe, como cidadão, nós estamos alheios à pátria que nós temos. E respondendo à questão, eu não conheço ninguém que está no ramo do empreendedorismo e que não viveu ou não vive as dificuldades que você elencou. Estaria muito errado se eu dissesse que conheço alguém que chegou a crescer no caminho do empreendedorismo sem passar por essas dificuldades. Mas, enquanto empreendedor, nós temos que ter a capacidade de ver as dificuldades estão ali, quais são os mecanismos de resolução dessas dificuldades e alterando as pessoas que fazem o governo. Ou seja, as dificuldades que nós vamos encontrar na luta pela vida, na luta por tratar documentos A ou B, não nos devem significar o desistir daquilo que é o nosso anseio. Essas dificuldades devem nos servir de combustível para continuarmos a lutar por uma pátria verdadeiramente justa. Ou seja, nós temos um Estado em que tudo hoje fala-se RUP, pagamento RUP. Sim. Temos um Estado em que tu, para conseguires ter acesso a um pequeno documento, leva-te 30, 40 dias. Mas para conseguir algum documento, só para dar uma ênfase no que acabou de dizer, para conseguir um documento, o senhor deverá eventualmente passar por 14 documentos. Por 14 documentos. Já viu isso? Por 14 documentos, sim. E para conseguir tem que tratar 7 documentos. E neste caminho... Mas até depois nós estávamos a ouvir ali o partido governante vinha com umas políticas de simplifica. O simplifica, que é o guichê, o guichê o empreendedor. Sim. Eu devo lhe dizer simplifica alguma coisa eu assim. devo lhe dizer que está a funcionar, o simplifica está a funcionar, mas com o mesmo caráter de burocracia. Tu para teres acesso a um alvará não simplifica, tens que ter licença de A, tens que ter licença de B, tens que ir ao Ministério do Comércio tratar um documento A, um documento B. Então, tu vais para o simplifica, que na verdade a única coisa de simplifica que tem é pelo facto dos documentos hoje estarem em forma digital. Mas do ponto de vista de exigência documental, os mesmos problemas burocráticos que se vivia quando os documentos eram tratados do ponto de vista presencial são os mesmos que se verificam no âmbito do Simplifica, que é mais um programa virtual do ponto de vista prático do que aquilo que se diz o nome Simplifica, porque nós estávamos a pensar que o Simplifica devia reduzir o excesso de burocracia, mas a inovação que traz o Simplifica é que ontem os documentos que tratávamos do ponto de vista presencial, hoje podemos tratar nos nossos smartphones. Ok. Na verdade, o que é que impede o partido governante de implementar políticas eficazes? Falta de visão, falta de oportunidade, o que acontece? O que acontece? O que é que vem à alma? O que acontece é que quem governa gosta de manter o povo, gosta de manter a juventude refém. O que é isso, manter a juventude? Manter a juventude refém, manter o povo refém, é no intuito de empobrecer o próprio povo, para depois, quando você dar uma medalha, o povo ver-te como salvador. Dançar. Okay. Estamos a ver isso. Eu que alguém teve a dizer no passado, subiu-se o táxi a 300 kwanzas, apareceu um táxi a 250. Apareceu um empresário que doou mais de 100 iases como Salvador de Luanda, e o próprio povo a vir para, graças a Deus, o empresário fulano agora veio com o táxi de 200 kwanzas. Já usou esse táxi? Já de facto. Em tempos eu estive aí para Viana e pagou 250 kwanzas? Paguei 250 kwanzas. Da onde até onde agora? Paguei 250 kwanzas
dos congolenses até a Ponte Amarela. Até a Ponte Amarela. Até a Ponte Amarela. E de Eu por facto, acaso já vi o táxi, vejo assim, táxi de 250 quanto, mas nunca subi, nunca paguei nunca subi. 250 São uns táxis brancos que estão por ali, bem mesmo em cima. Sim, dos eu já vi, 250. já vi. Mas Acho eu dizia que muito quem irônico, governa, mas quem nunca governa não está interessado em resolver esse problema, porque ele governa na base de empobrecer o povo, empobrecer o cidadão para depois aparecer como salvador. Então é por isso que os companheiros que estão a governar são das pessoas que a precariedade instalada no cidadão lhe convém, porque o dia que ele começar a responder pontualmente às questões que o povo precisa que sejam resolvidas, dia seguinte ele sai do poder. E como ele não quer sair do poder, ele mantém o povo refém. Como manter o povo refém? Como manter a juventude refém? É limitando o acesso à oportunidade a essas pessoas e para que essas pessoas transformem-se em pedintes. Mas isso tem riscos. Quais são os riscos que tem? Os grandes riscos é que quem governa não está a fazer a leitura que tínhamos em 2012 uma sociedade que vinha de uma guerra fratricida e hoje, 23 anos depois, temos uma sociedade que a maior parte da juventude hoje sabe ler e sabe escrever. Quanto mais jovens precisam de sair do país para o governo admitir que existe uma crise? 1 milhão de jovens, mais 100 mil. Quanto mais jovens precisam de deixar o país para o governo admitir que quem governa a nossa pátria, repito, nunca vai admitir que está diante de um fiasco mediante a fuga massiva de quadros da nossa pátria, porque ele entende que menos um ou mais um naquilo que é o barômetro político dele, nada conta. Então, respondendo à sua questão, quem governa não se interessa com o cidadão. E a partir do momento em que quem governa não se interessa com o cidadão, podem sair 1000, a ministra disse, podem sair 1000, 2000, não interessa, porque para eles o que interessa são os filhos, para eles o que interessa é o processo de transição tácita daquilo que são os seus interesses, para eles o que interessa é a manutenção do poder, nem que isso custe o sangue do próprio povo. Mas o governo faz estudos ou age por intuição? Tem dados concretos sobre fuga do jovem ou também não quer olhar nisso? O que é que lhe vem à alma? O que é que se lhe oferece a dizer quanto a isso? Olha, quem governa faz isso de forma propositada. Por quê? Porque eu não acredito que um Estado vai prestar um determinado serviço a uma pátria e não tem noção dos números. Porque na verdade as políticas são lançadas com grandes discursos, narrativas super bonitas, mas no resultado... Eu sou das pessoas que acham que, então, o que está a se passar? Do ponto de vista teórico, o MPLA se calhar é dos melhores governos que o mundo tem, mas do ponto de vista prático é dos piores. Ou seja, vão fazer o lançamento de uma campanha, do ponto de vista teórico, brilhante. Para a execução prática. Zero. Vão fazer um ato do ponto de vista teórico brilhante, mas do ponto de vista prático, zero. Então, para nós, é tempo da juventude se unir, é tempo da juventude olhar que só ela pode fazer por ela aquilo que ela tem de fazer no determinado momento em que a pátria exige dela. Só a juventude pode alterar o curso que a nação vive, mas agora não é emigrando, é continuando a lutar, é tendo esperança. Por que eu digo que não é emigrando? Porque se calhar nós também, se pensássemos desta maneira, hoje não estaríamos aqui. Mas entre emigrar também não é muito fácil, como acabou de dizer. Quem emigra tem que se preparar financeiramente e tal. É mais fácil emigrar ou é mais fácil estar aqui, na visão do senhor Marido Magão? É mais fácil sair mesmo, aguentar aquela... Porque há riscos na imigração. Eu estava, como disse no princípio, eu estava também para sair, né, numa máfia, se assim posso considerar, porque eu tinha que trabalhar o meu bilhete, ter menos idade, que era para lá ter o... que eu não vou aqui desmistificar essa coisa, não serei eu a eventualmente ajudar o governo para... sei lá. Sim, mas é mais fácil aguentar isso ou mais fácil estar aqui? Eu acredito que o cidadão que ama verdadeiramente a sua pátria luta por ela dentro da pátria.
Mas mais que amar a pátria não significa que aquele que emigra também não ama a sua pátria. Não, aquele que emigra também ama a sua pátria. Só que perdeu a esperança em lutar por essa pátria. Perdeu a esperança. Ele prefere emigrar para uma outra pátria em que tem pessoas que também lutaram. Tu se fores a ver as revoluções no mundo, e aliás, hoje em dia nós vimos em tempo grandes problemas de imigração na Europa. E estamos a ver hoje um candidato à presidência da República em Portugal, Ventura, a falar contra a imigração. O que nós precisamos entender enquanto angolano é que os outros hoje têm a pátria que têm, como aquela pátria que nós olhamos como a melhor pátria, porque lutaram. E se nós acobardamos-nos da responsabilidade de lutar pela nossa pátria e vamos correndo na pátria que ontem os outros lutaram para terem a pátria nos sonhos que eles têm hoje, nós não estaremos a contribuir para o desenvolvimento, para o crescimento da nossa pátria de forma direta. A atenção que se chama aqui é que lutemos pela nossa pátria. Não corramos para uma pátria que os outros construíram também lutando ontem. E respondendo à questão que coloca, se é mais fácil emigrar do que estar aqui, eu acredito que o cidadão, quando perde a esperança em lutar pela sua pátria, procura pelo caminho mais fácil, que é a imigração. Mas, se me for a perguntar, enquanto político, enquanto cidadão, se sonho um dia a emigrar, eu vou lhe dizer claramente. Já queríamos perguntar, mais perguntas. Eu vou lhe dizer claramente que, se calhar, poderei emigrar o dia que a minha pátria estiver livre do regime do imperial. Enquanto o imperial estiver a governar esta pátria, eu estarei aqui a lutar, eu estarei aqui a falar, eu estarei aqui a esclarecer o cidadão sob o ponto de vista prático de que é possível tornarmos a nossa pátria grande residindo na nossa pátria. Sim, então, uma vez que não aceitaria sair, né, como acabou de dizer, neste momento que a gente está aqui a falar, eventualmente esteja um jovem a vender os últimos bens que tem para emigrar. Está a desaconselhar o jovem da ideia de sair? Eu acho que é uma questão indiretamente que já respondi. Eu dizia que se tivesse a oportunidade de estar diante de um jovem que está no aeroporto aqui ao lado, 4 de fevereiro, com a mala feita para fugir do país, não vamos ver o fenômeno que está a se passar em Angola como imigração, mas sim fuga em massa de quadros. Eu diria a esse jovem: desarrume a mala e vamos juntos lutar pela nossa pátria. Então, aquilo que é o meu anseio enquanto cidadão é o que eu procuraria transmitir neste cidadão sobre aquilo que é a importância da contribuição de forma direta no anseio daquilo que é dar maior dignidade à nossa pátria. Em 1965, quando o Dr. Savimbi emigrou para a formação, no discurso feito por ele na Canata, ele dizia: somos um grupo de estudantes, estamos a partir para Portugal, mas com a necessidade de um dia regressar para servirmos a nossa pátria. Eles foram, o Jorge Savimbi, naquele tempo Jorge, acho que é isso, Jorge Valentim e outros acadêmicos saídos de Benguela, Canata para Portugal, e vieram cumprir com esse anseio em 1969. Eles foram, formaram-se e depois vieram, chefiaram os movimentos de libertação nas matas da Angola. E nós hoje em dia estamos a ver a fuga, não por melhor condições de vida, não por procura de instrução, mas que as pessoas fogem para nunca mais regressar para a pátria que lhes viu crescer. Agora vamos passar. A diferença entre a imigração e a fuga é esta: é que quem emigra procura fixar residência num determinado espaço territorial e, havendo ou não necessidade de um dia regressar à sua pátria para melhor servir. Agora, quem foge, quem tem um estado a ver hoje em dia, conforme dizias, que são pessoas que saem da pátria alterando os documentos, procurar uma ou outra oportunidade para sair daqui, e muitos desses chegam lá, botam os documentos. Quer dizer que não é cidadão, ele chega lá, pega o passaporte, volta, renuncia, vai lutando, começa a trabalhar numa fazenda e depois encontra um patrão lá que lhe trata o documento de cidadão português e esquece a sua pátria. Já agora vamos só ouvir um áudio, né? Vou meter aqui 2 áudios
dois jovens, na verdade são angolanos, então vamos só ouvir aqui os áudios, né? Vou tentar aumentar o máximo que é para conseguirmos ouvir, né? Olá, meu nome é Liana, eu venho para Portugal há mais de 3 anos, eu sou angolana. Lá, eu gosto aqui mais do que em Angola. Boa tarde, boa noite, Entre Linhas Podcast. Chamo-me Antônio Samarina, cidadão angolano. De momento estou a residir em Portugal já há mais de 2 anos. Bom, falando um pouquinho dos motivos que me fizeram emigrar para cá, para Portugal, realmente são muitos motivos, dentre eles garantir a minha formação. Também estava muito preocupado com a minha evolução acadêmica, coisa que infelizmente no meu país, Angola, não me sentia muito seguro nesse sentido, né? Visto que lá a educação é muito difícil. Coisa que aqui em Portugal, estando aqui em Portugal, sentimos uma certa segurança, um certo conforto, no sentido de continuar a minha educação. E não só, também na saúde, também há um fácil acesso em serviços de saúde. E a empregabilidade também aqui, há um fácil acesso em conseguir trabalho, seja qual for a área. Bom, contudo, os motivos são vários, né? Como eu disse, os motivos são vários, mas os principais são mesmo poder continuar com a minha vida acadêmica, poder evoluir mais, e também porque aqui há uma maior oportunidade de emprego, né? Coisa que no nosso país, infelizmente, não há. Há uma enorme taxa de desemprego e há uma certa descredibilidade da parte dos jovens para com o nosso governo, coisa que isso já está bem patente há um bom tempo, né? Bom, para que não fica muito longo, desde aqui agradecer ao Entre Linhas Podcast por essa oportunidade que dá ao jovem de poder expressar a sua opinião. Muito obrigado, um grande abraço. É vergonhoso, é um orgulho ouvir um angolano ou uma angolana dizer: epá, eu gosto mais de estar aqui do que estar no meu país. Vamos lá nos despedir, ou seja, vou pedir ao senhor ali do Mangabe que despasse daquela vestimenta, passa a redundância, daquela vestimenta partidária, mas fale simplesmente na perspectiva angolana ou na visão de angolano. É um orgulho ou é um desorgulho uma jovem está no país alheio e dizer: não, aqui eu me sinto mais confortável do que estar no meu país Angola? O que é que lhe vem à alma ouvindo um áudio dele? Enquanto cidadão, devo lhe confessar que fico profundamente magoado. Ok? Profundamente magoado porque, tal como dizia, a pátria que hoje os outros têm como sonho, os nativos tiveram que lutar muito para ter esta pátria. E nós, mais do que nos sentirmos orgulhosos em estar a residir numa pátria que não é nossa, devíamos ter orgulho em estarmos a lutar pela nossa própria pátria. Mas quem abandonou quem? Não será o país que abandonou eles há muito tempo? Né? Tanto que estavam aqui, eventualmente. Não será o país que abandonou o jovem, esqueceu-se do jovem Adilson, por acaso, e epá, ele veio para o país já não... Porque há muita gente que está aqui, mas já foi. Você perceber isso? Há muita gente que está aqui, em Angola, mas já foi. Já desistiu, já deitou, como se diz, já deitou a toalha no tapete. Ele está aqui porque, meu primo no Kikolo, por exemplo, tem muita gente no Kikolo, tem muita gente que com expectativa de ir, mas o budget, o capital para ele... Não existe espaço. Não existe espaço. É como o sentimento do cidadão para com a sua pátria, é como um sentimento paterno. Mas o que é a minha pátria se não me dá... o sistema de água nesse momento está a 30 mil quantos? A minha senhora acabou de me dizer ontem ou antes de ontem. Olha, eu vi aí que a sistema de água está a 30 mil quantos? Sim, senhor Mangabe, o que é a minha pátria? Acabou de dizer, não existe ex-pátria. Ok, obviamente não existe ex-pátria. Mas o que é a minha pátria se eu, Nequinho,
para comprar água para a minha casa, uma cisterna de 10 mil litros, eu vou ter que comprar 30 mil quantos? A minha senhora acabou de me dizer há dias que a cisterna de água ela ouviu para está 10, ou seja, de 10 mil litros está 30 mil quantas? Eu, que sou angolano, vivo num país em que esse país, passa a redundância, está entre os 10 ou 5 países, com maior bacia hidrográfica a nível do mundo. Ou seja, vou traduzir isso, Angola está entre os países com mais água a nível do mundo. Nós estamos aqui rodeados de rios, mas eu vou comprar água, um bidão deste, eu compro, há sítios que compram-se a 200 kwanzas, 250 kwanzas, um bidão de água deste. O que é minha pátria? Ô Nequinho, Sim, realmente existe minha espada, mas o que é minha pátria? nós temos que perceber. Se eu vou no hospital, fico na fila. Ô Nequinho, Sim. nós temos que perceber que a pátria não é culpada pelas políticas fracassadas de quem governa. Uma coisa é a pátria. Sim. E todos nós temos que olhar com estima, é a nossa pátria. Outra coisa são as falhas governativas de quem nós ligamos o poder para nos governar. Se você for a me levantar esses motivos, como os motivos que estão na base Sim. para a fuga em massa dos quadros, eu vou dizer que concordo consigo. Ok? Mas se você for a me levantar esses motivos como um ponto de partida para justificar a vontade do jovem de não lutar pela sua pátria indo para o caminho mais fácil que é a imigração, eu devo discordar consigo. Porque se for este o caso, mesmo você Nequinho, quando teve a oportunidade, devia sair. Mas você preferiu ficar. Não, e olha, que foi você ao longo do debate Sim. que disseste que, não devo dizer aqui os caminhos que deviam me levar à imigração. Não devo dizer aqui. Não. Mas você preferiu ficar. Não, para ser sincero, na verdade não estou na condição de quem responde, mas ainda assim vou responder, né? E com base no artigo 32º da Constituição da República de Angola, eu refuto-me a trazer as entrelinhas das razões que me fizeram não ir, mas eu vou dizer que eu não decidi ficar. Ainda não decidi ficar. Só com base no artigo 32º, agora todo mundo tem direito a uma privacidade. Não vou trazer as entrelinhas aqui. Aquele exemplo que você pediu Sim. para que eu desse ao Não decidi jovem. ainda ficar. Aquele exemplo que você pediu para que eu desse ao jovem que estava de malas feitas para emigrar. E o que é que eu devia lhe dizer? Eu devo dizer para si. Se ainda não pensaste em desistir, desista e vamos juntos lutar pela nossa pátria. Vamos lutar para Angola. Vamos lutar por Angola. Quando, já agora não vou fugir do tema, eu ando muito decepcionado, né? Eu estou assim meio aquém com a CJ, porque nas eleições ele disse não, nem que espera, deixa-nos entrar de novo na Assembleia e Não. lá nós vamos lutar nas instituições. Não. Olha, houve um assunto, eu vou trazer aqui um assunto que na verdade não é o tema, não quero fugir do tema. Houve um político, não me lembro qual é o nome, isso aconteceu nos anos, também já nem me lembro a data, mas se calhar vai se lembrar. O que aconteceu? A TPA trouxe uma notícia, isso foi um tempo, acho que já vai, era na altura do José Eduardo Santos. A TPA trouxe uma notícia, um militante da UNITA matou um jovem, pronto. Mas depois a UNITA foi à busca, trouxe o jovem, trouxe o senhor, olha, o morto está aqui. Lembra dessa notícia, dessa informação? Lembra-se, né? Sim, lembra-se. Para mim foi um péssimo exemplo que a UNITA me deu. Quer dizer, eu fiquei muito revoltado nessa altura. Olha, o morto está aqui, apareceu o morto. É mesmo ele, o morto, está vivo. A Anitta não matou. Não, digamos, não é a Anitta. Usaram um alto dirigente da Anitta, que também nem vou citar o nome. Olha, matou o fulano, mas a Anitta foi atrás, trouxe um suposto morto. O suposto morto apareceu. A Anitta, né, construiu uma equipa, foram na TPA. Trouxemos o morto, queremos dizer que o morto está vivo. A TPA disse não tem direito de resposta. A UNITA deixou passar e ficou assim até hoje. Ficou. Que exemplo estaria a dar a UNITA para mim? Primeiro devo lhe responder que em 2022 o presidente Adalberto não disse que devemos só ir para o Parlamento. Primeiro é preciso estar claro nisso. Eu sou dirigente político da UNITA e estive ligado de forma direta no processo eleitoral de 2022. E o que aconteceu foi o seguinte: fomos nas eleições com a ampla Frente Patriótica Unida e no escrutínio feito entre a UNITA e a sociedade civil
liderados por esses dois e o projeto cívico Mudei, ficou claro que a UNITA ganhou as eleições de 2022, porque o escrutínio foi público. Se me perguntar, eu também diria que sim, porque eu pessoalmente que falo, eu também fui lá, eu vivo em Viana, eu fui e votei e sentei lá. Sim. Eu fiquei lá à espera. O escrutínio foi público. E pelo que eu vi na mesa onde eu votei, estava tudo escrito que a O UNITA escrutínio foi público e a UNITA ganhou as eleições. Sim. Mas para se derrubar ditaduras, não se basta ganhar eleições, é preciso ganhar de forma expressiva. O que é isso? Não é a eleição. Ganhar de forma expressiva significa ganhar na ordem de mais de 75% ou 80%. E o que se verificou em 2022 foi um resultado que, apesar de estar a favor da UNITA, tínhamos uma sociedade parcialmente dividida, em que no escrutínio a UNITA ganhou com 52, 54, 53 e o MPLA perdeu com 47, 46. E tu, quando vais para uma eleição em que a oposição ganha com esses números, tu tens uma sociedade parcialmente dividida. E depois vimos tanques de guerras a perfilarem. Fala muito do tanque de guerra, mas em 1975 alguns também tiveram de tombar. Os nossos avós tiveram de ter a coragem, que é para hoje nós termos a independência que temos. Mas em 75... Fala muito dos tanques de guerra, não estaria indiretamente a incutir um medo para as pessoas que estão a assistir em isso? 75 foi um momento completamente diferente, porque em 75 não houve eleições. Não se esquece das eleições. Eu disse que os nossos avós tiveram de ter a coragem. Em 75 não houve alternativa para isso. Em 75 um grupo veio de Portugal, acaparou-se do poder e correu com os outros. Nós vimos pelo que nos contaram. Não estávamos ainda nascidos, mas ouvimos. Foi no Pica-Pau onde estava ouvindo. Foi a FNLA, sim, eu também. Foi a FNLA que ficou tudo aí, que falou. Não, quando eu falei de que eu estava me referindo à luta contra o colono português. Sim, mas as lutas... O senhor Arlindo traz muito esse discurso de... Niquinho. Tem uns tanques de guerra a passar por ali. Niquinho. Eles devem passar e alguns têm de tombar. Niquinho. Alguns têm de morrer, porque assim foi também quando nossos avós lutaram contra os portugueses. Niquinho, eu devo lhe confessar que... Agora, se nós estivermos hoje revestidos sobre esta fobia de que não, vamos nas calmas, ninguém mais pode morrer, o MPLA sai? Niquinho, eu devo lhe... Sai! Se é que essa a intenção, o MPLA sai? Sai! Niquinho, eu devo lhe dizer que a UNITA é dos partidos políticos que já usou todos os meios para se chegar ao poder. E a mesma sociedade que hoje vai empurrando para que a UNITA tome a dianteira no processo de alternância política sangrenta, esquece-se que a UNITA já foi um movimento revolucionário armado. E nas armas ficou o nosso presidente fundador. Para as armas nunca mais. Para as armas nunca mais. Agora, a pergunta que você coloca é: desta maneira que estamos a fazer o trabalho político, é possível o MPLA sair? É. Porque se não fosse possível, o MPLA não devia permitir perder Luanda pela UNITA. Se não fosse possível, o MPLA não devia permitir perder Cabinda pela UNITA. Se não fosse possível, o MPLA não devia permitir perder o Zaire pela UNITA. Só que o caminho que você, Niquinho, usaram aqui em Luanda, o caminho que o povo de Cabinda usou, o caminho que o povo do Zaire usou, é que deve servir de estudo para que todas as tribos, todas as províncias usem. Dizer que com uma sociedade dividida, em 2022, nós, a UNITA, tínhamos que chamar o povo para a rua. Qual é a experiência de manifestações a nível da África que depois os manifestantes chegaram ao poder? E quando os manifestantes chegam ao poder, quem realmente governa? São os manifestantes ou o exército? E quem é o exército aqui? Porque nós temos que ter capacidade de fazer leituras. Instabilidade da nossa pátria, neste momento, será benéfica para quem governa. Nós acabamos de assistir há pouco tempo na Guiné-Bissau, em que o presidente da República, o sucessor, perdeu as eleições, forjou um golpe de Estado com seu próprio tio, subiu no seu avião, foi emigrar e o exército tomou conta do poder. Nós, em vez de estarmos a dizer que em 2022 tínhamos que ir para a rua em detrimento
de irmos para a luta pacífica nas instituições, nós tínhamos que estar a estudar neste preciso momento quais são as políticas que nós como UNITA, quais são as políticas que nós como cidadão, quais são as políticas que nós como sociedade civil estaremos a colocar em prática para que em 2027 esclareçamos o máximo número de cidadãos possíveis para operar a alternância política pacífica. Porque para Angola, as armas, nunca mais. Nunca mais. Nunca mais. Que impacto Qualquer um de negativa- nós sente ou sentiu-se ferido pelo que se passou na nossa pátria. E é preciso instruirmos nós próprios jovens e tirarmos lições das coisas que aconteceram no passado, lições positivas e lições negativas. Quais são as lições positivas que tiramos do passado? Usou-se a força contra o colono foi. Usou-se a força contra o imperialismo foi. Mas também temos que tirar lições negativas. Quais são as lições negativas? Matamos-nos entre irmãos. Matamos-nos entre irmãos. Só que alguém disse no passado que para toda ação advém uma reação. Sim. Nos cargos da empresa de segurança vem escrito assim, reação armada. Na minha visão, eu nem o que significa aquilo? Reação armada. Reação significa como é o troco, reação. Em função daquela ação que vais me proporcionar, eu vou reagir. Mas isso não nós estamos aqui. Que impacto tem essa fuga para o país? Jovens cérebros frescos estão aí. Nós dizíamos Que que impacto isso tem? o Que impacto país- negativo teria? nós dizíamos que o país é que perde. O país é que perde porque médicos que estariam a servir a nossa pátria estão aí a migrar para dormir embaixo da ponte na pátria alheia. Professores que deviam servir a nossa pátria estão aí a migrar para trabalhar nas fazendas dos portugueses, para servir a pátria alheia. Pessoas que deviam dar o contributo no desenvolvimento da nossa pátria estão aí a emigrar porque sentem que o seu anseio é respeitado na pátria alheia. Mas o país é que perde, partindo do princípio que só nós como jovens é que temos que lutar para a melhoria de condições da nossa própria pátria. A ideia de lá fora é melhor, é real ou muitos jovens partem com uma ideia romantizada de que a vida no estrangeiro é top? Eu sou das pessoas que acredito que o principal sítio para se viver é na sua terra. Por quê? Fruto da experiência que eu tenho, também de algumas viagens que fiz. Viagem está Tu vais- exatamente para Tu vais para a vizinha Namíbia, suponhamos a vizinha na Namíbia. Aquilo que vemos aqui que os chineses têm abertura até de vender bloco. Na Namíbia tu não encontras um estrangeiro a abrir a sua cantina. Aquilo que nós estamos a ver aqui, que o Langa ocupou os mercados todos de venda ambulante. Tu vais para a vizinha República Sul-Africana, tu não existe, lá não existe isso. Mas não seria E na fácil. África do Sul recentemente, acho que acompanhou nos anos passados o caso de xenofobia. Mas a xenofobia na África do Sul surgiu por quê? Porque aquele povo sul-africano é um povo que pauta muito pela sua pátria. E havia um esbanjamento de estrangeiros muito exagerado daquilo que eram receitas adquiridas na sua pátria. E o sul-africano pobre, o que é que começou a fazer? Começou a sacar aquilo que o estrangeiro tinha e a matar o próprio estrangeiro, a dizer que volte. E a maior parte desses estrangeiros eram moçambicanos. O que estamos a ver aqui em Angola, mais do que a fuga aos quadros, nós temos um conceito em termos de imigração muito profundo. Nós temos uma pátria hoje em dia em que as padarias estão nos libaneses, a venda de cimento está nos chineses, temos uma pátria em que a arquitetura está para cidadãos portugueses e brasileiros. Não será o caso do país do senhor Arlindo Magango ter insuficiência para responder quanto ou não conseguir fechar essas lacunas? Não. Será? Se me for a perguntar o que é que está na base desses cidadãos que vêm emigrar para a nossa pátria e colocam-se à disposição do ponto de vista prático desses trabalhos, eu vou dizer que esse fenômeno é um fenômeno político. Tu tens um grande oficial das Forças Armadas que ele, em vez de dar oportunidade ao Nequinho, que é seu parente, dizer que o Nequinho, eu vou te abrir uma padaria e você trabalha, ele prefere recrutar
capital humano estrangeiro, e esse estrangeiro vem com os vistos facilitados em Angola, encontra já uma empresa criada e ele simplesmente fica ali. Esses são os novos caminhos também do tráfico de escravos. É a escravidão. É a mesma coisa aos nossos irmãos que emigram. Por que que André Ventura hoje está a passar por grandes dificuldades a nível dos empresários portugueses sobre a aceitação das suas políticas contra a imigração? Porque o próprio europeu hoje entendeu que ele gosta de ficar em casa, no ar-condicionado. E o angolano lá o que é que faz? É o trabalho da entrega. E ele fica, porra, esse Ventura é um louco. Se o Ventura toma conta do poder, vai correr com os estrangeiros. Quem nos vai trazer a comida em casa? Quem vai trabalhar para nós a fazer? É a escravidão moderna. Sim, estamos mesmo a terminar. Uma pergunta aqui, muita coisa. O Presidente da República, João Lourenço, está sempre, vai para aqui, vai para lá, vai para lá, vai para lá. O que na visão do senhor Arlindo falha? Por que um empresário, um americano, sei lá, não venham investir aqui? Isso eventualmente seria uma tática para prender o meu irmão que está a pensar em sair. Por que esses senhores não venham investir? Ele vai para lá. Tipo, no jogo da Argentina, eu estive a conversar com um jovem, ele tem aqui o áudio, ele diz assim: epa, o benefício que eu vejo nesse jogo com a Argentina, vamos jogar com a Argentina, vamos jogar com a Argentina, é que os olhos vão estar virados para aqui. O mundo vai querer saber, olha esse país, Angola, e eventualmente atrai alguns investidores, mas isso não aconteceu. O que é que se passa? No fundo, porque ele está sempre a viajar para lá, para cá, mas nenhum vem investir aqui, que é de maneira a reter a juventude ou a desconstruir a narrativa de que é melhor o bazar. O que está acontecendo? Por que acontece isso? Existem vários fatores que estão na base do investimento externo para uma determinada nação. Quais são esses fatores? O primeiro grande fator é o fator de estabilidade. O que é isso, esse fator de estabilidade? Estabilidade. O estrangeiro vai mover o seu capital quando sentir-se que na pátria onde ele vai fazer investimentos, aquela pátria está segura. O estrangeiro não vai investir... Está dizendo que os tribunais não funcionam? Não é só questão dos tribunais. É mesmo a estabilidade do ponto de vista da segurança. O estrangeiro não vai investir quando a própria região há suspeitas de golpes de Estado. O estrangeiro não vai investir quando há uma manifestação e o povo, por causa de fome, assalta as lojas. O estrangeiro não vai investir. Isso, assalta a loja, eu também por acaso não tenho que me denunciar, também fiz parte, eu não assaltei, mas fiz parte. O estrangeiro não vai. A minha equipe vai assistir, sabe? O estrangeiro não vai investir. Nas zonas de Viana. São essas instabilidades. Isso aconteceu há pouco tempo, isso é um caso que aconteceu. Nunca aconteceu, por que o estrangeiro não vem investir aqui? Mas o estrangeiro não vai investir. Sim. Quando também perceber que não há segurança política, quem está a governar governa há 50 anos. Então, João Lourenço não sabe disso, que tem que estruturar primeiro uma segurança política assim, bem estável, um tribunal coisa. E depois é que vai andando. Ele sabe. Porque ele vai para lá e diz que não, estamos aqui, não sei o que. Ele sabe. Nosso país é fértil daqui, fértil dali. Não sei o que, tem água, tem terras férteis, mas no fundo. Ele sabe. Ele sabe. Só que todas as nações têm os serviços de inteligências. Cada nação tem o seu serviço de inteligência. O Presidente da República pode ir lá fazer um discurso bonito, mas depois os serviços de inteligência dos Estados em que nós vamos lá, pela diplomacia, vêm fazer um levantamento na nossa pátria. Aquilo que se foi dizer lá é verdade. É verdade, é por isso que nós vimos o Joe Biden vir para Angola, foi até o Lubito, o corredor do Lubito. Sim. A impressão que ficamos com ele de poça, agora que o presidente americano em fim de mandato veio, todo o dinheiro americano vai vir para aqui. Vai passar para o corredor do Lubito, hoje construíram uma casa nova. Eu lhe convido, Niquinho, vamos agora apanhar um comboio de Benguela até Luau, para vermos qual é o crescimento, 2 anos depois, que o corredor do Lubito trouxe para aquela região. Nada, zero. Por quê? Por quê? Por causa disso que eu estou a dizer. Nós vamos lá, discurso bonito, o presidente americano veio, mas na prática, não, nós praticamos o corredor do Lubito, tem que vir a Micho. A prática, não, nós para darmos abertura para isso, o chefe fulano tem de ter X%. Esta prática é que faz com que o empresariado estrangeiro recue. Está a dizer que nós somos o discurso que se vende é um, sim, e a prática é outra. O que é isso? Corrupção severa. Existiu, eu falo mesmo de existiu
um combate à corrupção. Mas o Lourenço veio com a bandeira de anticorrupto, de anticorrupção. Não, a bandeira que o Presidente da República Sim. levantou, eu não chamo de combate à corrupção. Chama- Eu chamo de retirada das riquezas do país para um grupo, para beneficiar outro grupo. O que é isso, retirar da riqueza do grupo? Então nós não vimos a confiscação de bens para o Estado e depois esses bens serem vendidos a preço de banana. Mas a favor de quem? Provavelmente o próprio banco BCI. Mas a favor do Estado, não? A favor do Estado e depois quem comprou o BCI. E peço para investigar. Não sei quem comprou o BCI. O banco BCI foi leiloado a um preço inexistente a nível da banca. Sim, mas onde é que foi? Foi leiloado, Foi acho dado. que com todo o patrimônio do banco BCI. Sim. Foi confiscado e vendido a preço de banana abaixo de 10 milhões de dólares. E quem comprou o banco BCI? Investigue. Quem comprou o banco? Investigue. Não, sim, eu vou investigar, mas Investigue. eu já quero perguntar, Investigue. assim vou equiparar Investigue. quando eu vir... Investigue. Não, mas sim. Eu simplesmente vou lhe dizer para investigar porquê. Sim. Trago isto como exemplo. Ok? Outro exemplo que eu vou lhe trazer do ponto de vista prático Sim, sim. é a maneira como se geriu os bens confiscados da empresária Isabel. Como é que foi esse jeito? Como é que foi gerido? É público. Sim, A como é que foi Unitel. gerido? Como é que foi A gerido? Unitel como foi confiscada, em que moldes passou a Unitel para patrimônio ou estar agora sobre tutela do Estado, quais são os recursos que tivemos do ponto de vista de telecomunicações desde que a própria Unitel foi confiscada. Então, estamos agora num processo em que o tribunal acabou de divulgar muito recentemente, inocentando a engenheira Isabel de alguns crimes, mas mantendo outros crimes, e a própria empresária Isabel vai fazendo a gestão porque sabe que o Presidente da República, que levantou esta bandeira contra ela, para receber o seu patrimônio e passar para outras pessoas, também está em fase de término de mandato, espera uma clemência. Está a falar de que pessoas? Recebeu a Isabel para entregar a que pessoas? Nós víamos que quando o Presidente dos Nós, quase Santos, diz nós está a falar nós enquanto cidadãos, Vamos. víamos, Sim, o senhor Mangano viu a entregar a quem exatamente? nós vimos Temos objetivos. Nós vimos empresários que, quando o país estava sob a gestão do Presidente dos Santos, tinham privilégios e, quando veio o novo governo, Sim. saíram dos privilégios para a Zona Vermelha. Se me for a perguntar, que eu vou falar do julgamento recente dos generais Dino e Copelimpa. Ok. Vimos o general Copelimpa ser inocentado, mas vimos o general Dino haver uma condenação, acho que de 5 anos. Quem foi o general Copelimpa na gestão do Eduardo Santos? Quem foi o general Dino? Quem foi? Quem foi? Quem foi? Tanto perguntar agora quem foi? Pessoas do aparato governativo extremamente determinantes. Mas não vamos exigir o nosso debate para essas figuras. Sim, Nós vamos falar do ponto de vista geral e do ponto de vista daquilo que são números do fictício combate à corrupção, e que nós estamos aqui a dizer que o que existiu porque já não existe, não foi combate à corrupção, foi retirada tácita dos interesses econômicos de um determinado grupo para beneficiar outro grupo. Você me pode perguntar, qual é esse grupo que está a ser beneficiado? Agora, vamos ver, Carinho, Ok. ou Matapalo. É Matapalo? Carinho, ou Matapalo. Quem são os donos? Quem são os donos agora? Não, você sabe que Não, eu não sei, por isso que eu vou perguntar. o atual governador de Luanda é um dos sócios da Matapalo. Ok. O irmão sabe. Ok, não, O não irmão sabia. sabe. Estou O irmão a sabe. ouvir agora, não O irmão sabia sabe. que- O irmão sabe que, além de haver concursos internacionais para uma ou para outra obra, mas você vai perceber que esses concursos existem de forma fictícia, mas que, no fundo, as empresas que ganham os concursos são sempre as mesmas. Já foram predestinados. Já foram predestinadas. Então, Ok. todos nós, cidadãos acadêmicos, servidores públicos, temos noção de que país temos e qual foi a tendência de combate à corrupção que se viveu, porque já não se vive. Hoje é feito o balanço, 8, 7 anos depois, foi um verdadeiro fiasco. Um verdadeiro fiasco. Sim, muito bem, estamos mesmo já a terminar. Este que é o nosso primeiro programa Entre Linhas Podcast. Queremos aqui agradecer